Muito cedo já criei aquele entusiasmo em engenharia, né? Engenharia era Mas teve alguém que inspirou, alguém que era modelo para o Não, senhor? eu acho que não teve nenhuma pessoa assim. Era o ambiente, entendeu? Que se falava de engenharia como uma coisa. Engenheiro, um Um engenheiro, doutor, né? doutor, valorizado. Porque o engenheiro ele era valorizado como um advogado e um médico, né? É. O engenheiro era muito valorizado. E eu ainda hoje, fazer um intervalo aqui, eu ainda hoje pego na minha empresa, que eu digo lá na Mota Machado, ó, o nosso core é engenharia. Eu quero valorizar muito a engenharia aqui, de buscar os melhores profissionais, de fazer as melhores coisas. Eu tenho isso que eu tenho esse amor pela engenharia. Sim. Aí eu fui, estudei muito, me preparei para o vestibular. Naquela época era fechado, eram poucas vagas que a universidade tinha, a faculdade de engenharia. E no ano que eu fui fazer o vestibular, no ano anterior, tinham ficado reprovados vários alunos do primeiro ano. Certo? Então a faculdade não tinha estrutura para ter uma turma muito grande. Então eles deram um aperto no vestibular que só passaram cinco pessoas só. No vestibular, na primeira vez, só passaram 5. Superdotados mesmo, pessoas bem superdotadas. Teve inclusive, um amigo meu que morreu recente, o Jordano. Superdotados, os caras superdotados mesmo. Que era um movimento próprio da direção da faculdade. Os diretores eram Zé Lins Albuquerque, era Fernando Monteiro, um pessoal top de linha assim, na área da engenharia. Sabe? E eles, então, resolveram fazer o vestibular para não passar mesmo. Para não passar ninguém. Aí naquela época tinha aquelas pressões da sociedade, já existiam reais naquela época. Aí eles... Aliás, deixa eu corrigir. Não passou ninguém mesmo. O objetivo deles foi atendido. Não passou ninguém. Aí houve muita pressão da sociedade, dos pais da gente, todo mundo em cima da faculdade. Aí eles fizeram a segunda época, aí passaram 5. De quantas vagas que deviam ser? 20? Lá, normalmente era 40, 30, sei lá. É? Eu sei que era uma coisa bem fechada. Aí eu me senti, foi uma grande frustração que eu tive na vida. Poxa, estudei tanto, me preparei. O senhor tinha o quê, 17? 17 anos. Aí eu disse... Naquela época começaram a falar numa universidade de Campina Grande, engenharia em Campina Grande. Que hoje é uma grande faculdade, uma excelente faculdade. Aí eu fui fazer o vestibular lá. Eu, alguns cearenses aqui, foi o Ronald Nascimento, quem é que foi mais? E eu tive, assim, o prazer mesmo para mim, para dizer que eu tinha realmente me preparado, que eu tirei o primeiro lugar lá, entendeu? Fui lá, tirei o primeiro lugar. Aquilo lavou um pouco o meu ego, porque eu tinha sido uma decepção grande, né? Foi a primeira derrota assim, que eu tive na vida, foi essa de não passar no vestibular. E que é bom para a escola da vida, você precisa ter essas coisas, né? As porradas servem para se levantar. Para se levantar. Aí eu passei lá, mas aí foi a época que veio a Revolução. Aí teve uma coisa qualquer que meus pais preferiram que eu voltasse para cá. Tentar voltar. E eu tinha, nessa época, um emprego no Denox. Aí consegui a transferência para a universidade aqui, porque tinha uma resistência grande no momento. Mas era federal de Campina Grande, aí o senhor transferiu para a federal daqui. Aí vim e cursei aqui engenharia, de onde eu tenho hoje grandes amigos, grandes mestres. A faculdade tinha bons professores, uns caras bons mesmo, muito, muito bons. E eu tive na escola de engenharia um dos maiores ensinamentos da minha vida, foi o Código de Honra. Foi. Não sei se nessa entrevista que você tem se falava nesse Código de Honra, mas era o seguinte, Carlos, era uma coisa que tinha na nossa turma, lá na engenharia, você tinha uma prova, você levava para casa para fazer. Vixe. E o professor dizia, você pode consultar o livro A, B e C. O livro D você não pode consultar. Eu creio que a totalidade das pessoas seguiu aquilo, entendeu? É uma coisa bacana, foi uma formação muito boa que a gente teve. Muito boa mesmo. Na outra ele dizia, ó,
é livre, pode consultar o que quiser ou não pode consultar nenhum. E aquilo era cumprido rigorosamente. Você não tinha negócio de pescar em prova, nada disso. Era um código de honra e isso eu acho que já mexeu muito com a... Mexeu não, foi uma bagagem que eu peguei na minha formação. Até uma vez depois, bem mais recente, tinha um diretor, um reitor, que ele fez uma reunião na reitoria, faz o quê? Sei lá, o tempo passa tão ligeiro. Sei lá, mais de 10 anos. E que ele convocou alguns ex-alunos e tal, e pediu testemunho, o que é que achava que devia voltar e tal. Eu digo, reitor, eu sei que é impossível, você não vai conseguir no Brasil de hoje botar um código de ética de uma faculdade de engenharia, mas era um sonho, era uma coisa que realmente é. Nós estamos... A sociedade brasileira toda paga pela falta de ética das suas pessoas, né? Dos seus membros, dos seus políticos. Os políticos são reflexos da sociedade. Então, foi uma coisa assim, uma escola muito bacana que eu tive lá. E ainda na escola, eu te falei que tinha esse estágio no Denox, e foi também uma escolazinha legal que eu tinha naquela época. O Denox era muito ativo, muito bem preenchido de valores de engenheiros, entendeu? E tinha na época um programa chamado a Sudagem em Cooperação, era uma coisa mais ou menos disso, entendeu? Que era o quê? O particular procurava o Denox e o governo entrava com a parceria para ajudar a construir esses açudes, essas propriedades, toda que tem por aí. Você deve ter milhões de açudes hoje aqui no Ceará. E a gente, eu fazia parte da sala técnica lá, que era ali na Pedro Pereira, Pedro Pereira, onde a antiga sede da 2ª Diretoria Regional do Denox. Eu fiz muito projeto dessas pequenas barragens lá, com o Vicente de Paula Barbosa Vieira, grande engenheiro, professor de barragem, ele era do Denox também. Outro dia eu tentei contato com ele para abrir um espaço. Quando teve aqueles problemas, aquelas barragens de Minas. Sim. Aí eu disse, rapaz, isso é um problema muito sério. Será que no Ceará a gente está... Será que o Denox faz a manutenção dessas barragens como deveria? Porque nós temos um patrimônio incalculável de barragens aqui. Só tinha um acidente aí com o Oroz na época, né? Mas o patrimônio é muito grande, são sei lá, tem que calcular, bilhões e bilhões e bilhões de... Se fosse reconstruir isso tudo. E nós não estamos livres de ter um evento como aquele do Rio Grande do Sul, uma coisa daquele tipo. Excesso de água aqui. Será que essas barragens estão com essa manutenção adequada? Eu tenho certeza que não. Nunca fui lá perguntar. Mas pela estrutura que a gente conhece do setor público, não acredito que o Denox faça isso com... A verba deve ser pequenininha, eles podem fazer alguma coisinha, mas muito superficial. Total. Às vezes só... E era preciso ter essa manutenção, porque manutenção é uma das coisas importantes da engenharia, é manter, não é só construir, é manter, né? E então o Vieira era pensava barragem assim, fantástico. Foi meu gestor lá no Denox o tempo todo, estimulou muita coisa boa. O senhor ficou quanto tempo lá no Denox? Eu fiquei, aí vem um aspecto que eu já falo com você. Vou consultar aqui minha colinha. Consulte. Para não perder o roteiro. Né? A gente pode ir e voltar também no tempo. Aí. Fique tranquilo aí, se lembrar de alguma coisa. Aí eu tive um momento da minha vida profissional que foi quando fui para escola de engenharia, né? Eu estava no Denox. Aí, naquela época, todo mundo que se formava em engenharia tinha 2 caminhos. Ou 2 amigos de escola fundavam uma construtora, certo? Ou iam para o setor público. Naquela época você tinha Refesa, Denox, tinha a Petrobras, ia muita gente para a Petrobras, muitas pessoas iam para a Petrobras. Enfim, e eu não montei sociedade com ninguém, estava no Denox e fiquei lá, entendeu? Mas, passado o tempo, eu fundei a construtora, em 68 eu fundei a construtora. Aí comecei a me ver, assim, aquela primeira explosão, assim, de coisa de ética na minha vida, sabe? Eu digo, rapaz, eu estou aqui, no Denox, ganhando o dinheiro do Denox,
Mas a minha cabeça, 24 horas por dia, 22, duas para o Denox e 22 para a minha empresa. Eu estou pensando aqui em Mota Machado, estou pensando em tudo. Aí eu não vou ficar aqui não. Aí pedi demissão. Às vezes eu fico me perguntando, será que hoje podia ser aposentado do Denox aí, ganhando um dinheiro bom, né? Mas eu fiquei feliz de ter tomado essa decisão, porque é uma das coisas importantes da vida da gente, a gente ter foco, né? É. Então eu resolvi largar o Denox. E aí fui... Isso aí o senhor tinha recém-formado? Eu me formei em 67, eu acho que isso foi 69, uma coisa desse tipo, assim, era bem fresquinho, estava bem fresquinho, A formado. postura não tinha nem um ano, então. Era um ano e pouco, foi exatamente quando eu comecei a vivenciar Tracionar mais a mais, construtora, né? tracionar. Aí não dá para me compatibilizar essas duas coisas, né? Mas eu tenho boas recordações do Denox, de bons engenheiros, tinha um doutor Celestino, que era um engenheiro de barragem, naquela época eles estavam... Ele era lá na residência do Banabuiú. Banabuiú é a coisa mais linda do mundo, sangrando. Não sei se você já viu o Banabuiú. Aí eu estava lá estagiando. Sangrando, nunca vi. Não? Não. O pessoal me mandava aqui nas férias, né? Do trabalho. Assis vai pro interior. Vai fazer um mês de férias lá com o Celestino. Aí eu fui. E o Celestino, experiência de barragem enorme. Ele um dia disse assim à noite, Assis, amanhã nós vamos dar uma olhada que eu preciso arranjar um lugar para uma nova barragem. Barragem, eu acho que era Pedra Branca, ainda não existe essa barragem. E nós temos que ir aqui localizar, ver lá o ambiente. Vamos lá. Cedinho, 4 horas da manhã, saímos de jipe, era um jipe, né? Motorista, o Celestino e eu. Aí mata dentro, é mato mesmo. Vai lá até o Estrada lugar de Sarra, né? Sarra, tudo. É. Lá pelas tantas eu disse... Doutor Celestino, não tem uma paradinha pra gente comer alguma coisa, não? Tá com fome? Assim? Rapaz, é bom. Não tinha nada, essa região não tinha nada. Parava numa bodeguinha lá, aí tinha guaraná com bolacha. Foi o nosso almoço lá. Mas são coisas da vida, assim, que a gente acumula, certo? Que faz parte da formação da gente. Engrossa a pele. Exatamente. Então eu tive muita experiência assim, dessas coisas boas que ajudaram muito na minha formação. Denox foi uma, conviver com boas pessoas, bons engenheiros. E a sua ideia para montar a construtora, como foi que nasceu? Como foi? Eu tinha, na época, quer dizer, eu me casei no 5º ano da escola, né? Casei antes e tinha que me... Da faculdade? Da faculdade. A faculdade era 5 anos, engenharia? Ou era... 5 anos, é. Eu casei no 5º ano, entendeu? Aí comecei a formação dessa outra família, né? Família atual, que eu tenho 3 filhos, tenho 8 netos, então... É outro núcleo importante da minha vida. Teve a minha família de pai e mãe. E os irmãos. E agora a minha família a minha mesmo, meu núcleo familiar. E é mais uma grande motivação assim, que eu tenho na minha vida, entendeu? Essa convivência com a família é uma coisa fantástica. Eu não me canso de dizer que isso é um privilégio. Eu me sinto assim um privilégio. Eu sei que muitos outros têm famílias tão boas quanto a minha, mas eu valorizo muito isso. Aí casei no 5º ano, aí depois o Adalberto nasceu, foi o primeiro, depois a Rafaela, a Karina, e tem uma opção de neto, Luana, Lívia, Tiago, Lucas, Indiara, Bruno, Caio, Davi, são 8 netos. Olha aí. Beleza, é um patrimônio, um patrimônio maravilhoso.